Olha, bateu o desespero aí, viu? Sim, as redes sociais ficaram mais purificadas nos últimos dias, porque alguém que publicava muita mentira, que estava aí nas suas últimas publicações incentivando os seguidores a atacar petistas, mulheres petistas sempre, sumiu das redes. Estou falando da Michelle. Logo depois da operação contra o Carlos Jordi, logo depois, foi quando os bolsonaristas foram avisados, ferrou, vai ser todo mundo preso. A Michelle Bolsonaro sumiu das redes sociais. Não fez mais nenhuma publicação. Ela faz um story dia sim, dia não, mostrando uma coisinha aleatória. Por exemplo, ontem ela fez um story mostrando que ela estava passando por uma casa, um casarão lá, e a pessoa tinha uma bolsa escrito Michelle Bolsonaro. Um negócio aqui. Tinha uma bolsa escrito Michelle Bolsonaro na varanda. Ela, que sou eu? Sou eu, Michelle Bolsonaro. Pois é, só isso. Ela mostrou, não mostrou a cara dela, não mostra onde está. Faz uma semana a Michelle sumiu, a esposa ou ex-esposa do Bolsonaro. O Bolsonaro, às vezes, ele some das redes sociais, mas você vê que o Carlos, ou quem quer que seja, continua publicando nas redes dele. Antes era o Carlos que publicava, depois não era mais, agora parece que é o Carlos novamente, e também ele mexe nas do Flávio. Ok, o que acontece é o seguinte, mesmo quando some, continua tendo coisa ali. No caso não, nem assessoria, nem ninguém publicou nas redes da Michelle. Ficou ali, vazio, um vazio aí de uma semana. Por quê? Porque bateu o desespero. Fui avisado, Michelle, deu ruim. Não sei eu quais ligações a Michelle tem com o Carlos Jordi, né? Que foi aí alvo da Polícia Federal. Talvez tenha muitas, talvez não. Com o Ramagem, acredito que a Michelle não tenha ligação nenhuma, até porque a Michelle era contra o Ramagem ser o candidato do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Inclusive, depois do Ramagem ser o escolhido pelo Jair Bolsonaro, lembremos, estava uma briga entre o Carlos e a Michelle Bolsonaro. O Bolsonaro falou que, não, eu vou escolher, vai ser o Ramagem. Ok. O Bolsonaro escolheu o Ramagem 10 dias depois de uma operação da Polícia Federal contra servidores da ABIN, que eu falei aqui, todo mundo sabia, vai dar no Ramagem. Se eu já sabia que ia dar no Ramagem, imagina o Bolsonaro que é comparsa e cometeu os crimes ao lado do Ramagem. Ele sabe, com detalhes, os crimes que ele mesmo e que o Ramagem cometeu. Eu não sabia e já sabia que ia parar nele. Pois bem, a Polícia Federal acredita hoje que o Ramagem tenha sido escolhido pelo Bolsonaro como blindagem, para que eles tivessem um argumento, que é o argumento que está sendo amplamente utilizado nas redes bolsonaristas, de que, olha, estão aí contra o Ramagem porque ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. A Carla Zambelli chegou a falar que, olha, não é coincidência. Será que é coincidência que justo onde as facções criminosas, o Comando Vermelho domina, o candidato antidrogas, que é o Ramagem, e lá em Niterói o candidato antidrogas, que é o Carlos Jordi, sofrem operação da polícia? Não é coincidência. Já está indo além aí nas insinuações, aí nos crimes cometidos a Carla Zambelli, e nos ataques aí ao Alexandre de Moraes. Ok. Pois bem, eis que, no meio disso aí, a Michelle some. E ela some justo depois que ela estava num período crítico, porque as últimas publicações da Michelle foram publicações em que ela atacava diretamente ativistas de esquerda. E ela jogava os fascistas de estimação dela para cima dessas ativistas de esquerda. E ali, elas começaram a sofrer ameaça, elas foram para cima da Michelle, tem processo, a Michelle falou que vai processá-las, elas já fizeram um BO e vão processar a Michelle, os apoiadores da Michelle, vários deles, já estão sendo investigados por ameaça, a Polícia Federal está para entrar no caso porque parece que alguns desses que fizeram ameaça também são ligados aos hackers que estavam ali atacando a conta da Janja, e é uma investigação que está na Polícia Federal, ou seja, você vê que os núcleos neonazistas no Brasil estão todos ligados ao bolsonarismo. Por atacar a Janja, aí a Michelle ataca uma influencer, e esses núcleos começam a fazer ataques coordenados contra ela também. Aí você vê, peraí, então são as verdadeiras milícias digitais, são criminosos digitais que atuam em todas as áreas, não só contra a democracia, atuam aí, no caso, as alvos desses bolsonaristas são todos mulheres, esse pessoal aí, eles são homofóbicos e eles são homens que odeiam muito mulheres. Aí você vê que eles devem ter um problema com eles mesmos, viu? Porque é um negócio assim, se reprimem assim de uma maneira, aí vira nazista, ó que coisa. Aí o que acontece? Depois de tudo aquilo, a Michelle sumiu. Só teve uma publicação na rede dela, que eu vou mostrar aqui pra você. E enquanto ela some, o que acontece é o seguinte, outros bolsonaristas começam a tomar o lugar dela na luta contra o Lula, contra o governo, porque a luta desse pessoal é contra a democracia e contra o Lula.
Que agora eu vi que nem a publicação dela, ela compartilhou a publicação de outra pessoa que mostra ali a amiga dela e o maquiador, sempre o maquiador que tá com ela, né? É engraçado que o advogado desse maquiador uma vez me ameaçou de ir criminalmente contra mim, também de prisão, porque ele ameaçou primeiro a um outro influenciador que é anônimo, que tem uma conta no Twitter chamada Lucifer, e depois a mim, que eu republiquei, porque tinham duas fotos. A primeira foto era da Michelle Bolsonaro numa cama cheia de flores, assim, dizendo obrigado, obrigada. Embaixo da cama tinham 2 sapatos. A segunda foto era uma foto desse maquiador no evento usando 2 sapatos iguaizinhos. Não vou dizer que eram os mesmos, que os sapatos ali embaixo da cama de casal onde estava a Michelle numa viagem sem Jair Bolsonaro, desacompanhada, até então achava-se que estava, que eram sapatos do maquiador. Se fosse, também não quer dizer nada ele ter guardado o sapato ali embaixo da cama dela. Não quer dizer que ele tenha dormido na mesma cama, nada. Pois bem, mas o maquiador, o advogado do maquiador, disse que eu estou insinuando que os dois teriam um caso. Eu falei, pô, mas eu nunca usei a palavra caso, nunca falei que eles eram amantes. Quem tá falando é você, o advogado. Responde isso e bloqueei. Pois bem, o processo não chegou até agora. Acredito que ele deve ter ficado com medo, porque quem falou aí que os dois eram amantes foi ele. Mas enfim, o maquiador, aí oficialmente maquiador da Michelle Bolsonaro, é quem está com ela aí num, abre aspas, retiro espiritual. Alguém até pode falar, então, Thiago, ela não publica nada? Só publicou aí 2 coisinhas, de vez em nunca um story? Porque ela está no retiro espiritual, não deve ter celular. Tem tudo lá. Né? O lugar que ela está é um lugar 5 estrelas aí pelo que ela mostra. A amiga dela lá faz várias publicações dentro do retiro. Só a Michelle que sumiu das redes sociais mesmo. Porque o desespero tá batendo nos bolsonaristas, porque o Carlos Jordi, agora se sabe, o Carlos Jordi era administrador de muitos grupos. Por ele ser o líder da oposição, uma das coisas que o líder faz é ele quem cria o grupo. Imagina que, talvez você não saiba a atividade parlamentar como é, eu vou te explicar. Imagina que tem um grupo lá, deputados do PL 2023 a 2026. Aí tem lá um grupo, são 99 deputados, aí tem um grupo. Quem cria? Carlos Jordi. Ele é o administrador, ele é o líder. Não é nem para tirar ele do grupo. Aí, grupo, Frente Parlamentar das Armas. Aí quem cria? É o líder, Carlos Jordi. Grupo, Parlamentares Pró-Vida, Frente Pró-Vida. Estão lá todos os parlamentares nesse outro grupo de WhatsApp. Quem cria? Aí, ou um dos administradores, vai ser o cara que é líder. Grupo, oposição, aí tem parlamentares de vários partidos, tal. Grupo, bolsonarismo, aí imagine que ele é o líder de vários desses grupos, o líder administrador no WhatsApp. Então não dava nem, em alguns grupos, não dava nem para apagar as mensagens dele, não dava nem para expulsar ele dos grupos. Então ali bateu o pânico nos bolsonaristas. Agora, o que estão dizendo é que parece que o Carlos Jordi, lembremos, a PF pegou 4 celulares com ele. 4, esse pessoal gosta de usar celular, hein? O Ramagem tinha 6 celulares e 4 laptops. Quer dizer, 6 celulares. Pelo menos um desses aparelhos o Ramagem tinha roubado da BIM. Ou seja, ele, em vez de devolver, ele continuou. O Ramagem tinha 21 pendrives com ele. 21. Esses dias aí quebrou o computador da minha esposa. Eu não tinha um pendrive para fazer um disco de boot, um disco que você põe o Windows e aí você consegue reinstalar o Windows. Não tinha um na minha casa. O Ramagem tinha 21. Na casa do Carlos Jordi não foi nem noticiado quantos foram. Então você imagina o tanto de provas que não tinha com esse pessoal. Lembremos, estamos falando de pessoas que são especialistas numa coisa que a extrema-direita aí do Brasil, pelo menos, olha, eu vou falar parabéns, eles ganham um título mundial que é produzir provas contra si mesmos. Parabéns, esses caras são muito bons nisso aí. Se tivesse aí um torneio mundial, se fosse categoria olímpica, era medalha de ouro para o Brasil na certa, mandava lá, nem precisava mandar o Bolsonaro, que é o mais burro, não, mandava lá a Carla Zambelli no feminino, mandava lá o próprio Ramagem aí, mandava o Tenente Coronel Cid, né, de produzir provas contra si mesmo. Esse cara aí é o campeão mundial. Mas o que estão preocupados os bolsonaristas é com a nuvem. São com os backups do Carlos Jordi. Parece que o Carlos Jordi não mudava de celular faz muito tempo.
E ele tinha um iPhone, gente. Eu comecei a rir, eu tava lendo a notícia, eu comecei a rir, porque isso aconteceu com o Tenente Coronel Cid, e eu lembro que eu fiquei muito cético quanto a isso. Quando saiu a notícia, eu fiquei sem acreditar, eu demorei até uns 2 dias para falar no Plantão Brasil. Eu falei, olha, ele realmente manteve na nuvem, na iCloud, o backup de todas as conversas. Para quem não sabe, o backup é o seguinte, imagina se tinha um iPhone 13 e agora se um iPhone 14, comprou um iPhone novo. Aí, o que acontece? No seu iPhone 13 estavam todas as suas conversas do WhatsApp e tudo mais. Aí, para você mandar para o 14, você pode mandar por cabo. Mas, já vem por padrão, quando você acessa o iPhone lá com a sua conta Apple, que todos os seus dados fiquem guardados na iCloud. Tem um monte de gente que eu conheço que tem iPhone, que até paga mensal para iCloud para que fiquem mais dados lá, porque tem muita foto antiga e coisa do tipo. Pois bem, entre esses dados ficam as conversas. Por isso que a pessoa troca de iPhone e ficam todas as conversas lá, se ela fizer a troca lá, a transferência dos dados corretamente. Mesmo se você não tiver o cabo, porque faz pelos dados que estão no iCloud. E aí, o que acontece? Parece que o Carlos Jordi também tinha iCloud habilitada. Por isso está um desespero muito grande. Foi isso que mais deixou abatidos aí os parlamentares bolsonaristas. Porque alguns vão falar, Thiago, simples, ele vai lá na iCloud dele e deleta, põe lá, em um botão, ele deleta tudo. O problema é que você deve imaginar que antes de se determinar uma operação de busca e apreensão, é determinada a quebra dos sigilos telemáticos. Na quebra dos sigilos telemáticos, já se acessa lá os dados dele e, obviamente, a polícia vai acessar e puxar os dados dele da nuvem lá, antes até de pegar o celular dele, porque ali estariam os dados antigos e aí quando pegar o celular, vem os dados novos. Então tem uma chance enorme se ele cometeu também essa burrice. E olha, ele tava com cara, ele fez um vídeo aqui falando que ele tá com medo. Ele disse que ele está com medo. Ele fala, não sou eu que tô falando. Voz dele aqui. Eu não tenho medo de justiça. Eu tenho medo de justiçamento. E não é medo por mim. É medo por todo mundo aqui. É medo... Dá pra escutar como ele tá com voz de choro? Eu não tenho medo de justiça. Tá apavorado. Apavorado. O pior é que você imagina como deve estar todo mundo pé da vida com ele, falando, pô, cara, você é burro. O Tenente Coronel Cid já fez isso, você vai fazer o mesmo, cara. Então tá nesse clima aí. Então o clima de parlamentares bolsonaristas é esse. O Jair Bolsonaro, o Carlos está louco desde a operação contra o Ramagem. Foram mais de 20 publicações no Facebook do Bolsonaro e a média dele estava caindo para 3 a 4 por dia. Foram mais de 20 depois da operação contra o Ramagem, tá? Nas outras redes também, não parava de ter história. E o engraçado do Carlos é que ele faz um negócio, ele coloca... Aí depois ele apaga, dá 2, 3 horas ele apaga. Aí ele coloca, dá 2, 3 horas ele apaga. Então não fica lá, você vai ver os stories do Bolsonaro, não tem 30 stories. Mas ao longo do dia ele publicou uns 30. Porque ele publica, fica umas horas, apaga. Ele publica outro, fica umas horas, apaga. E deixa ali o dia inteiro só alguns. Essa é a estratégia que está sendo utilizada aí pelo bolsonarismo. É uma estratégia para ter mais alcance, viu? Para quem é de esquerda que tem alcance aí nas redes sociais, põe um story. Aí quando a pessoa entra no Instagram... em cima ficam os stories, né? Vai aparecer o seu story em primeiro. Depois de 2, 3 horas você apaga, põe outro. E como eles colocam stories sempre com memes, então não tem necessidade. Mas aí não vai ficar lá 24 horas. O importante é o seguinte, muita gente já viu, apaga, vão ver o próximo e vai ficar ali a fotinho dele sempre em evidência. O Carlos está utilizando essa técnica, postou assim como nunca, desespero, a Michelle está se desencilhando de tudo isso. Você percebe que nessa aí, não sei, imagino que não esteja envolvida a Michelle Bolsonaro nesses crimes aí, tanto diretamente no 8 de janeiro, como indiretamente talvez, uma chance enorme, como nesse caso aí do Ramagem. Diretamente acredito que não, que ela não seja alvo dessas investigações. Então, ela, não tô aqui, estou em retiro espiritual, não tem nada comigo, parou aí de ameaçar petista, não quer ficar em evidência. A Michelle Bolsonaro está usando o que agências de influenciadores geralmente dizem para esses quando eles são cancelados, que é o seguinte: submerge, vire um submarino, vai para as profundezas do oceano, volta quando a maré estiver melhor, aí você volta aqui para a superfície, viu? É isso que ela fez.
E agora, o que vai acontecer é o seguinte, é uma tsunami que tá chegando aí, viu? Não sei se o submarino Michele vai se dar bem nessa aí, não, porque tem muita prova aí do Tenente Coronel Cid contra ela, que estão na Procuradoria-Geral da República hoje. Em algum momento essas investigações vão caminhar lá também. Lembremos, no final do recesso, principalmente agora, últimas semanas de janeiro, última semana, né, agora de janeiro, que vai entrar, muita gente volta das férias, viu? Então, o material humano, que exatamente, seres humanos para analisarem tantos processos, tantas provas, ligarem os pontinhos, tudo mais, vai aumentar na Procuradoria-Geral da República. Teremos mais promotores, procuradores, mas principalmente assessores, que é quem faz ali geralmente o trabalho mais pesado, trabalhando a partir aí da semana que vem, viu? A partir de fevereiro, quando voltam todos o recesso, aí ferrou o Bolsonaro, aí ferrou o Michele, aí ferrou para todos esses aí, porque aí estarão ali, imagina aí a Ferrari à velocidade máxima. A Ferrari, no caso, é o Procurador-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República, que está agora avançando rapidamente sobre os crimes da quadrilha. Obviamente, tudo depende ainda da assinatura do Alexandre para decretar a prisão deles, mas muito em breve acontecerá, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos seguir aqui na luta contra essa corja maldita e vamos começar aqui no Plantão Brasil um movimento aí de esquerda para a gente fazer frente a esses malditos, porque eles estão radicalizando. Quem quer aí começar isso, deixa aí nos comentários que aí eu vou esquematizando como fazer. Apesar de eu quase não ter tempo, temos que fazer, infelizmente. Falou!